começar mais uma sabatina na série com candidatos a vice-prefeitos da cidade de São Paulo. Hoje a gente conversa com o deputado federal Ivan Valente, que compõe chapa com a deputada federal Luísa Erundina pelo PSOL. Ao meu lado está a Carolina Linhares, que vai dividir a bancada comigo. Muito obrigada pela presença, deputado. Eu que agradeço. Nós queremos começar perguntando para o senhor como o PSOL pretende fazer para driblar a nova legislação eleitoral e poder participar dos debates, já que essa é uma das restrições impostas. Bem, o PSOL foi vítima de uma vingança de Eduardo Cunha e Rodrigo Maia, porque foi o partido que mais atuou pela cassação de Eduardo Cunha. Então, essa mini-reforma eleitoral, né, é um escárnio, é uma violência, não só contra o PSOL, mas contra partidos programáticos e ideológicos. Porque, na verdade, não existe cláusula de barreira no Brasil. Ela foi eliminada em 2006. Né? Então, o que está acontecendo? A eliminação de partidos políticos com menos de 10 parlamentares, né? É algo inusitado, né? Tem um número cabalístico também. Então, é uma cláusula de barreira retroativa, e é por isso que nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que nós esperamos que seja julgado agora, imediatamente, porque já há prejuízo para os debates políticos. Então, essa é a primeira questão. Mas, de outro lado, nós estamos também conversando com as emissoras e com os outros candidatos. Então, o Celso Russomano ontem declarou que quer a participação da Luísa Erundina nos debates, né? E que ele, inclusive, colocou pessoalmente para mim que se ela não for aos debates, ele não irá. E o PT já tinha tomado a posição, o Haddad, de aceitar a presença de Luísa Erundina. Então, quem mais está brecando isso é a Marta Suplicy e o João Dória, né? Os candidatos que são competitivos aí nesse momento. Mas nós entendemos que nós vamos fazer de qualquer jeito o debate. Mesmo que tenha a participação, que vocês consigam a participação nos debates, a chapa terá muito pouco tempo de televisão. Como que é a expectativa de vocês? Assim, a chapa tem também uma pretensão simbólica de tentar puxar a pauta da campanha para determinados assuntos que são relevantes para vocês? A primeira questão é que a Luísa Erundina já foi prefeita de São Paulo, então é uma administração já avaliada e muito bem avaliada. Ela é considerada talvez a melhor prefeitura que teve nos últimos tempos. Ela teve um dos piores índices de aprovação no Datafolha ao final do mandato. Essa é que é a questão, entende? Exatamente porque se voltaram forças conservadoras, né, para julgar uma administração que tinha tudo de protagonismo popular, de ideias avançadas que se colocaram. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana, né, e mesmo a discussão do direito cidadão à mobilidade, explodiu em 2013 aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Então ela foi pioneira, por exemplo, os mutirões na habitação popular, reconhecidos até hoje como algo extremamente positivo, inovadora e revolucionária na educação, com Paulo Freire, Sim. com Marilena Chaui na época, né? Então ela hoje, o reconhecimento vem pós, entende? Porque o povo optou por voltar com o Maluf, que deu pita depois. Então tem consequências, um julgamento equivocado de um programa que foi avançado para a época. Mas insistindo na minha questão, deputado, a chapa não fez uma coligação apenas, tem um tempo de TV limitadíssimo e vai enfrentar candidatos que têm apoio do governo do estado, do governo federal e o próprio candidato à reeleição, que tem já a máquina da prefeitura a seu favor. Não sei, é um pouco uma tarefa assim, hercúlea de tentar se eleger nessas condições? Ou a campanha em si já é um objetivo final para vocês? Não, é um grande desafio. Nós não estamos aí para marcar posição, nós estamos para ganhar. Nós temos um recall muito importante. Nós temos um partido político que se posiciona na conjuntura, né, como um partido reconhecidamente ficha limpa, ético e capaz de viabilizar um programa transformador com participação popular. Veja, como é que se explica que um partido que só tem 6 deputados e tem tão pouco tempo de TV
esteja em primeiro lugar em Belém do Pará, em primeiro lugar em Porto Alegre, em segundo lugar no Rio de Janeiro e aqui com a Luiza Erundina pelo Datafolha em terceiro lugar, competindo com ex-prefeitos e máquinas e exposição de TV muito grande de outros. Então, o que está acontecendo é que há um grande reconhecimento, há uma adesão de juventude à candidatura de Luiza Erundina pelo aspecto transformador, revolucionário de esquerda, que o PT não representa mais. Então, nós estamos tentando achar esse caminho. É óbvio que a falta de tempo de TV, de máquina, eu quero dizer também o seguinte, o partido que mais defendeu o fim do financiamento empresarial de campanha foi o PSOL. Aliás, ele não só defendeu, como ele praticou, ele não recebeu de empresas, né? Então hoje ele tem moral para fazer campanha, não desesperadamente, não vai apelar para a Caixa 2, né? Nem vai comprar CPFs, entende? Ele tem militância política, ele tem adesão voluntária, generosa, né? E nós esperamos que isso frutifique aí na campanha, também porque há um grande desgaste da atividade política. Toda essa crise, a Lava Jato, as denúncias de corrupção que atingiram os diversos partidos, o pessoal passou incólume por isso, pelo contrário, ele é o principal responsável pela cassação de Eduardo Cunha. Deputado, hoje o PSOL só tem um vereador na Câmara. Qual que é a expectativa para essas eleições? Não, primeiro o pessoal melhorou a qualidade da sua chapa, né, de vereadores. Em segundo lugar, ele tem uma candidatura bem mais competitiva, então nós temos a expectativa de ampliar bastante a chapa de vereadores, né, independente do resultado final em relação a vencer ou ir para o segundo turno, isso ainda é imponderável e só a campanha é que vai mostrar. Mas até para colocar o seguinte, a questão das alianças para a gente é uma questão vital, Thaís, porque isso é que marcou a vida pública brasileira. Né? Por exemplo, tem gente entrando com partidos como o PSDB estão entrando com uma cláusula de barreira agora de 2% em 9 estados. Né? No entanto, o candidato do PSDB em São Paulo fez uma aliança com 12 partidos, entregando secretarias de governo e etc. O que resultará disso aí? Resultará uma barganha política enorme, uma falta de consistência programática. Então, a nossa coligação foi com o PCB. Nós poderíamos até fazer com outros, né? Mas que teriam que ter afinidade política e outros competem com a gente. Mas caso os senhores cheguem a governar a cidade, como que isso será feito com uma política de aliança tão restrita? Veja, essa questão ela se resolve de diversas maneiras. A questão da governabilidade é um dos grandes temas da conjuntura política nacional, estadual e municipal. Quer dizer, esse foi o grande debate no PT. Nós saímos do PT por causa disso, inclusive. Por quê? Se você rebaixa o programa, né? Se você compra a governabilidade através do que se resultou no mensalão e agora em todos os governos, os mensalinhos municipais e etc., você não governa. Eu quero dar um exemplo. A Luiza Erundina governou em minoria, ela tinha 16 vereadores na Câmara. O seu impeachment foi pedido, essa discussão foi feita no PT, na época, quando nós éramos no PT lá em 2000, 2001, etc. O que aconteceu? O PT se dividiu, vamos atender os vereadores e as pressões fisiológicas, clientelistas dos vereadores para governar com uma maioria folgada, ou vamos enfrentar a situação, ou seja, vamos chamar a população a defender um governo democrático, popular e ético. O que aconteceu? 50 mil pessoas foram para a porta da Câmara, entende? E os vereadores que queriam benesses saíram pela garagem da Câmara e ela terminou o governo, entende? Agora... A mesma coisa vale para o governo federal também, você tem que ter uma afinidade política, né? Mas, deputado, voltando assim, um período mais recente, a última eleição de 2012, o pessoal elegeu 2 prefeitos. Um deles, o de Macapá, acabou mudando de partido e o outro chegou a ser, que era de Itaocara, no Rio, chegou a ser cassado, mas a justiça manteve no cargo. Então, apesar de defender alianças programáticas e ideológicas, há também dificuldades pragmáticas. Como é que o pessoal conseguiria driblar essas dificuldades? São casos bastante específicos, porque
o prefeito de Macapá é um bom prefeito, entende? Ele tem afinidades com o PSOL. Mas o Amapá é um estado muito específico no norte do país, né? E ele preferia fazer alianças bem mais amplas para a sua reeleição, o que conflita com o programa e as determinações partidárias. Então ele fez uma opção, ele foi para outro partido político. O caso de Itaucara é diferente, porque ali foi um problema mesmo de enfrentamento com a Câmara Municipal ultraconservadora, corrupta, numa cidade muito pequena. Então, ele continua no PSOL, entende? Mas enfrenta dificuldades, porque há um cerco conservador muito grande. Então, veja, a diferença com São Paulo é que é o seguinte, como é que nós vamos governar? Eu digo a vocês o seguinte, se você pegar comparar o secretariado de uma Luísa Erundina com os secretariados de hoje, você vai ter uma enorme diferença. Pega um Paulo, era um ministério que você tinha na época. Era o nível de... Nível de ministério, entendeu? De mobilidade urbana, de educação, etc. Então, tenho certeza que ela vai agregar muita gente da sociedade civil, inclusive de partidos que são democráticos e populares, estão aí, viriam para dar suporte a um programa que, sem dúvida, vai atender a grande maioria da população, que não tem desgaste com a sociedade, etc. Nós não temos medo de fazer esse enfrentamento. Agora, as pressões do poder econômico, do poder financeiro, da especulação imobiliária na cidade, né, dos grandes interesses fisiológicos e os corporativos, como um Secov e tal, se manifestariam. Nós estamos absolutamente cientes disso. Deixa entende? eu só entrar, né, falando um pouco dessa disputa assim, a nível nacional, a nível municipal. A base do governo Temer classifica o pessoal como um puxadinho do PT. No poder, como é que o pessoal vai agir de diferente? O que vai ser de diferente do PT? É exatamente isso, né? A saída do PT, ela se deu por questões programáticas, entende? A nossa saída do PT, ela se deu por razões que já tinham numa luta interna. Eu sou fundador do PT, né? Eu fui 23 anos da direção nacional do partido, entende? E eu fiquei no partido mais 3 anos depois da posse do Lula, mesmo depois do acordo que o Zé Dirceu fez com o Fundo Monetário Internacional na Carta aos Brasileiros e a política conservadora do Palocci, que ele, na verdade, fez a mesma política do Pedro Malão, do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a política do mercado. Segundo, porque o PT quis chegar ao governo a todo custo. A todo custo. O que é isso? Você rebaixa o programa, você viabiliza financiamentos espúrios eleitorais, né, e econômicos com grandes empresas, monopólios, empreiteiras e etc. E você desmobiliza a força social de mudança. Isso tem um preço que vai ser pago lá adiante, entende? Então, a nossa saída do PC, ela foi programática, foi ética, e tal. Por isso que a gente chega agora, e agora fala assim, poxa, mas o PSOL foi contra o impeachment? Foi, porque o PSOL, entende, continua sendo um partido programático, democrático, ideológico e ético. O que quer dizer isso? Nós não aceitamos, nós fomos oposição programática e ideológica ao governo Dilma radical. Nós não votamos nada com a Dilma, é só ver a votação do PSOL, né? Quando todos os outros, por exemplo, votavam nas isenções fiscais, que agora já foi um absurdo, 120 bilhões foram doados a grandes empresas, entendeu? Monopólios, etc. Só o pessoal votava contra as isenções fiscais. Então, por que a gente foi contra? Pela democracia, porque isso era uma ruptura democrática. E nós somos oposição ao governo Temer. Então, tem uma coerência política, entende? Você tem que manter a coerência é uma questão fundamental. Talvez isso seja o principal problema do PT hoje para se apresentar para a sociedade. Deputado, voltando um pouquinho na campanha, qual que é o maior desafio da campanha do PSOL hoje? Atingir a juventude? Porque a gente vê que tanto o senhor quanto a Erundina tem bastante energia na Câmara, mas o senhor já tem 70 anos, ela já está na casa dos 80, isso vai ser um empecilho? Eu acho que não, eu acho que... Bem, todos os presidenciáveis aí têm mais de 70, né? O Temer de ser candidato, o Trump nos Estados Unidos, o Lula tem, entende? E assim por diante. Então esse não é o problema. A Erundina,
ela é uma pessoa extremamente forte, né? Uma nordestina, uma graúna, vamos chamar assim, entende? Então, essa não é a questão. O principal desafio nosso é você ter um recall. Por exemplo, o pessoal tem uma grande entrada na juventude, mas não é pela idade, como o Plínio de Arruda Sampaio empolgou a juventude em 2010, entende? A capacidade de governar está na lucidez com que se pode governar, com o programa que está na cabeça e no compromisso público com o bem-estar da sociedade, da população e os compromissos éticos, entende? A deputada Erundina, ela já tem bastante, ela tem entrada entre o eleitorado que a conheceu como Sim. prefeita, mas ela é desconhecida nesse sentido pelo eleitorado mais jovem. Como é que vocês pretendem fazer para se tornar mais conhecidos nesse... Esse é o grande desafio que as pesquisas estão apontando, porque se o pessoal se tornou mais conhecido nesse período exatamente porque nós tivemos um ano de superpolarização política e de politização, mesmo que tenha sido através das grandes manifestações do efeito impeachment. O efeito impeachment foi muito positivo para o pessoal do ponto de vista do reconhecimento público de um partido programático, ideológico e coerente. Aqueles que apoiavam fora Dilma, possivelmente não gostam do pessoal e vão dizer, é um puxadinho do PT, mas não tem como nos atacar. Não tem um ar para falar do pessoal, entende? Nem na economia, nem na política, nem na ética. Eles não gostam porque muitos são de direita, nós somos de esquerda. Quero deixar essa marca registrada. Então, nós falamos para esse eleitorado. Agora, atingir a juventude hoje é mais complexo, não é só a exposição, né? Se nós tivéssemos muito tempo de TV, isso melhoraria. Mas também você tem uma proposta que empolgue a juventude. Porque a juventude nossa, ela está, de verdade, assim, bastante decepcionada com a vida pública, com a política, né? A política está muito degradada. Nesse sentido, os exemplos da Erundina, a nossa trajetória política, que foi uma trajetória que vem desde o movimento estudantil de resistência à ditadura militar em 66, se você tem um congresso da UNE, a gente é chamado, porque a gente tem vínculos históricos com o movimento dos estudantes, né? Com a participação social, com todos os movimentos de mulheres, entendeu? Ou os movimentos anticonservadores que existem na sociedade, a idade aí não influi, entende? Porque a cabeça é progressista e democrática. Então, se você tem uma visão de política antidrogas, a nossa é de redução de danos, entende? Não é de mandar a polícia para cima, é diferente mesmo. Então, a gente atua para agregar e trazer a juventude e aqueles que querem um bem-estar da população. É claro que falta conhecimento e seria, lógico, muito bom se a gente tivesse melhores condições de se apresentar, melhores condições de tempo, de exposição política. Mas tudo que foi feito foi para reduzir as campanhas eleitorais. Talvez para isso a campanha da Erundina está mantendo um índice alto porque ela já foi prefeita. Então ela tem uma parcela, já conhecida, os pais, né, da juventude. E, deputada, essa semana a gente teve a absolvição do Russomano pelo STF. O que muda na estratégia da campanha a manutenção do Russomano na disputa, já que ele é líder? O deputado Russomano, ele é um parlamentar muito conhecido, entende? Ele tem uma base de mídia muito forte, desigual a qualquer outro candidato. Então, ele é muito conhecido. Mas ele, por outro lado... É porque ele é apresentador de televisão. É um apresentador de TV, entende? E, por outro lado, ele é de partidos políticos que não têm tradição nem de governar, e mesmo de programa ideológico, político. Tem um programa ideológico e político, mas não tem tanta tradição de governar também. Não, essa que é a questão. A tradição de governar, ela é uma experiência não de ter estado lá, mas a Erundina foi prefeita pelo PT, mas ela foi prefeita de São Paulo, entende? Ela governou em condições bastante importantes, entende? Quer dizer, é uma experiência ímpar essa. Você tem propostas para qualquer área. Sim, mas saúde, educação, mobilidade urbana, qualquer análise
da questão econômica e tal, está colocado no nosso programa com uma densidade da participação de um partido que se posiciona sobre toda a vida política do país, né? Tá. O pessoal não tem um encaminhamento no Congresso que o pessoal não marque posição no painel da Câmara dos Deputados sobre qualquer assunto. E isso te dá um cabedal programático, entende? Quer dizer, desses assuntos que tem despertado mais interesse público é a cassação do ex-presidente Eduardo Cunha, e a gente vê que agora foi adiado novamente o julgamento dele. Queria saber sua opinião, sua avaliação, se será possível completar esse processo. Como é que o senhor está imaginando? Bom, foram 300 dias aí na quarta-feira, né? Comemorando 300 dias da entrada no Conselho de Ética da Câmara. É o processo mais longo na Câmara dos Deputados. O delator Júlio Camargo, na Petrobras, falou que ele disse a ele que ele tem 200 deputados na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Eduardo Cunha é alguém que cooptou com o dinheiro que ele realmente roubou, e não só da Petrobras, mas de todos os contratos, de todas as viabilizações de medidas provisórias, como líder do PMDB, como presidente da Câmara, etc. Ele fez um bando de afilhados políticos, e ele é capaz de cooptar, de intimidar, entende? De manipular, e é o que ele fez nesse tempo todo. E ele intimida o presidente da República, porque o presidente da República foi 15 anos presidente do PMDB e é o presidente do PMDB, afastado nesse momento. Então, tudo que está sendo feito aí é para não atingir o presidente da República, e os principais líderes do partido do PMDB estão na Lava Jato. E também do PSDB e de outros partidos. Como é que o senhor acha que vai ser a votação da cassação? cassação? Isso significa que, apesar do desgaste, respondendo a tua pergunta mais diretamente, eles vão bancando o adiamento, com 99% da população quer a exclusão do Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. E eu acho que a marcação do dia 12, dia 12 de setembro, que é uma segunda-feira, tem baixa presença. Baixa presença no meio da campanha eleitoral. Né? Então eles vão tentar falar, olha, não dá para votar porque é perigoso, então vamos para depois das eleições. Primeiro foi o pós-impeachment. O senhor acha que vai ficar para depois, novembro? Teria que haver uma reação popular maior, né, para você tirá-lo de lá. Agora, eu acho que quando ele for a voto, né, e quero resgatar a campanha do voto aberto, que foi feita pelo PSOL. Eu liderei 10 anos à frente parlamentar pelo voto aberto. Agora, deputado com acusação de corrupção tão explícita não escapa de cassação no plenário da Câmara. Não é mais Jaqueline Rorize, entendeu? Não tem mais esses casos. Agora, quanto mais eles empurrarem para frente, mais eles vão administrando a crise para minimizá-la. Deputado, falando um pouquinho das propostas da chapa para a cidade, quando a prefeita Erundina tentou implementar o IPTU progressivo, mas ela acabou sendo barrada na justiça. Uma proposta de IPTU que taxa mais os imóveis mais valiosos e diminui o imposto para os imóveis mais desvalorizados. E nessa gestão, o prefeito Haddad tentou também aumentar o IPTU e novamente foi barrado pela justiça. E essa é uma proposta da chapa do PSOL. Como vocês pretendem viabilizar essa proposta? Veja, tem sempre uma complexidade na discussão do IPTU. Qualquer reforma tributária, né, ela vai encontrar sempre dificuldades. Por quê? Porque é preciso fazer a justiça fiscal, mas tomar todos os cuidados para não fazer injustiças localizadas. Agora, a ideia do IPTU progressivo, a ideia de que você tem que atacar a especulação imobiliária e a ideia de que quem tem mais tem que pagar mais é muito positiva. Nós temos que ganhar a sociedade para essa ideia, né? Pelo contrário, alguns estão pregando uma coisa de não ter Estado, porque se não tem arrecadação, não tem Estado. Entende? É preciso que haja, para que haja saúde pública de qualidade. Se o sujeito entender que depois vai se viabilizar nas creches, nos hospitais, entendeu? Na mobilidade urbana e tal, isso seria um ganho para o conjunto da sociedade. Então, a nossa proposta, ela continua de pé e nós vamos estudar todas as maneiras de que não se façam pequenas injustiças. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma viúva, entende, que ficou com 2 apartamentos para viver e tal. Então,
como é que você tira isso de uma lei geral? Você está entendendo? Quer dizer, é a vida dela. Talvez ela não tenha nem uma aposentadoria, mas ela ficou com aquele... Então, isso pode produzir um efeito de retranca, né, grande. Agora, os grandes proprietários que não pagam IPTUs, que deixam terrenos ociosos para supervalorização, esses, na verdade, fazem uma grande agitação para não pagar impostos. Aliás, como os homens da Fiesp, através do Homem do Pato, que apareceu agora, entende, com a doação ao Temer, que foi dado a ele para a candidatura a governador. Ele não veio à rua explicar. Se o secretário é o Paulo Scaff. Exatamente. Mas e como que o PSOL pretende viabilizar essa proposta na prática? Porque é muito difícil o aumento de IPTU passar na Câmara. Não é que é difícil. Se você tiver certamente haverá resistências. Isso aí, sim, porque é uma questão histórica. Eu vi que a Marta Suplicy fez a autocrítica que ela foi apelidada de Martaxa, né? A taxa do lixo, etc. Isso é uma maneira não pensada de colocar um imposto. O imposto ele tem que ser colocado com uma lógica educativa, entendeu? Você tem que explicitar quem ganha, quem perde e tal. Agora, a ideia continua. Nós vamos fazer uma proposta que tenha a complexidade necessária para evitar as injustiças. Mas eu entendo ainda que é necessário que quem tem mais pague mais, entende? E também nós vamos ter outras políticas tributárias, combate à sonegação, renegociação da dívida pública, cobrança da dívida ativa. Senão dá a impressão que a nossa política de arrecadação vai se cingir ao problema do IPTU, você está entendendo? E não é só isso. Deputado, tem duas bandeiras que até candidatos que estavam criticando do prefeito Fernando Haddad que passaram a endossar, que são a abertura da Paulista para pedestres aos domingos e as ciclovias. Qual que é a opinião da chapa do PSOL em relação a esses dois programas, duas iniciativas? Nós não temos objeção a elas, nós temos objeção até à limitação delas, né? Porque eu acho que ocupar as ruas, que é a ideia da Paulista, pela população, porque isso tem tudo a ver, inclusive, com uma ocupação cultural, entende? Com uma ocupação da cidade pela cidadania, em vez de se trancar com grades em casa e etc., é positivo. A gente só acha que não deve ficar só na Paulista. Por que você não deve abrir outros corredores em regiões populosas da periferia, abrir calçadões, assim como as ciclovias, né? Quer dizer, as ciclovias, elas precisam de um planejamento, realmente, muito mais estratégico, né? E também ela servir à mobilidade, mas a mobilidade do trabalhador. Ela é um instrumento do lazer, ela é uma substituição à lógica do automóvel, eu acho isso bastante positivo, né? Mas ela precisa ganhar espaço frente a isso, inclusive na periferia. Então nós não podemos ser contra, pelo contrário, eu acho que são políticos, tudo que é bom deve ser aproveitado, entende? Nesse sentido. E ampliado e qualificado da melhor maneira. E em relação ao transporte público, há alguma expectativa de deixar de cobrar pelas passagens? Veja, a São Paulo mudou muito nesses anos. Eu acho, por exemplo, o recuo do prefeito agora, nessa questão da renovação das concessões, que eram 40 anos, 20 mais 20, entende? Já mostra que ele já sabe que é perpetuar um sistema de transporte privado, etc. E tal. Só dar um exemplo. Eu acho que tem maneiras e muitas de melhorar a mobilidade urbana. Aliás, a Irundina é autora, inclusive, de uma emenda constitucional que coloca a mobilidade como direito no povo brasileiro, como educação e saúde, né? Então você tem que partir da lógica que a mobilidade é um direito. Agora, tem o financiamento disso, né? Então, nós continuamos trabalhando com a ideia de que a gente deveria garantir esse direito. Isso tem a ver com o financiamento. Se a gente tivesse caixa para isso imediato, a gente acha que deveria ser feito, porque tem um retorno para a própria sociedade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social e cultural também. Então,
eu diria que nós vamos experimentar projetos pilotos de liberar catraca em fim de semana e coisas do tipo, para o lazer, a cultura e também para a circulação das pessoas. Nós podemos ver isso. Agora, como você vai financiar isso? Está ligado à renegociação da dívida pública, à criação das medidas econômicas compatíveis. Nós não poderíamos fazer a tarifa zero de imediato, mas a visão de tarifa zero tem a ver com o direito à mobilidade. A chapa ainda não apresentou um plano de governo? Esse detalhamento vai constar do plano? Já apresentou o plano de governo no registro da chapa, entende? Mas no site do TSE não consta ainda. No site do TSE, no registro da chapa da Erundina, deu uma entrada ontem, não né? consta. Que foi o limite, quando a gente voltou de Brasília. Mas como é que vai ser esse detalhamento? Vai estar lá? Não, veja, o detalhamento é o seguinte: primeiro nós entramos com uma proposta com eixos, né, ali, e depois nós vamos tirar um caderno para cada área, né, detalhando que saúde tem 78 propostas, você não vai botar no plano que você vai registrar imediatamente, porque participaram da formulação do programa, uma agregação que para nós foi surpreendente, entende? De educadores, de pessoal da saúde, de mobilidade, de cultura. Ontem nós fizemos uma reunião com agentes culturais, entende? Então, uma infinidade de propostas, entende? Agora, nessa questão da mobilidade, nós temos exemplos, né? O Lúcio Gregor foi secretário de transporte da Erundina, um estudioso de transporte, ele ajudou a formular o plano de mobilidade urbana. Então, é preciso que você veja o seguinte, precisa combinar os modais, né? Isso é um sistema complexo. O ônibus, o trem, o metrô, o pedestre é um modal, você tem que ter, até calçadas você tem que viabilizar, porque as pessoas... Pega uma radial leste, por exemplo, você não tem onde andar, nem a bicicleta, nem a pé, ele fica num funil, né? Então, essas questões todas, elas vão ser também estudadas, atacadas e assim por diante. Agora, uma coisa é certa, nós não vamos privatizar faixa de ônibus, entende? Faixa de bicicleta, isso não está no nosso horizonte, nós somos anti-privatização, anti-venda de AMB, de São todas propostas do João Dória do PSDB. O João Dória, daqui a pouco, ele devia privatizar a própria cadeira dele, entendeu? Porque ele não... Ele entender a prefeitura, entendeu? Uma gestão pública como uma empresa é o maior erro que um cidadão pode cometer como um dirigente municipal, entende? Quando você quer tratar com o público, inclusive tratando da dívida pública, a simplificação que isso significa, você achar que um município não pode fazer dívidas para viabilizar saúde, educação, transporte ou gerar emprego e renda, Estado é uma coisa, empresa é outra coisa. Então, ele não pode ser um agente privado, entendeu? A prefeitura não é fonte de lucro, né? É fonte de bem-estar. Né? Deputado, ainda falando dessa questão da mobilidade, o prefeito Haddad foi muito criticado pela redução da velocidade e pela geração de multas. O senhor acredita que tem multas excessivas na cidade e a chapa é a favor da redução de velocidade? Eu acho só o seguinte, a multa é uma punição, tá? Para que as pessoas não cometam delitos, inclusive que agravem a perda de vidas, entende? E causem desastres e assim por diante. Agora, ela não pode ser uma política econômica, entende? Ela não pode ser uma política arrecadatória. Quando você parte para essa questão, você não informa o público, você não educa o público para a multa, então ela pode virar uma política arrecadatória, e eu acho que é um erro. Isso não quer dizer que não deva ter, entende? A multa, a redução, as reduções de velocidade. A redução de velocidade é uma questão complexa, tá? Eu só acho que tem que ter uma coerência política, né? Todo mundo é favorável a reduzir, contanto que o trânsito flua na velocidade conveniente, dependendo do volume de tráfego, que seja seguro essa questão. Então, a redução para parâmetros compatíveis é positiva, minha opinião, no geral. Agora, tem vias que você pode ter um maior fluxo, porque se ela emperra, né? Por exemplo, o PT, eu vou dar um exemplo para você. Eu fui a São José dos Campos, entende? E uma via expressa lá é 80 quilômetros.
Aqui é 60, uma 23 de maio. Então o PT não tem uma política unificada. Você está entendendo? Mas é a realidade local que Mas veja, a realidade local não necessariamente, porque a pista da 23 de maio não é uma pista de travessia de pedestres. Vamos dar um exemplo como esse. Então, ele se baseou em cidades europeias, né? O Haddad fala muito isso, né? Mas eu acho o seguinte, não há nenhuma negatividade nisso não, entende? Eu acho que nós não devemos ser aí o pé na tábua, porque se produz carros para andar 240 por hora nas vias que estão a 50, 60, 70 quilômetros por hora. Então, aí, essa é que é a incompatibilidade. Mas, por exemplo, nas marginais, o senhor elevaria de novo? Não, eu manteria, entende? Agora, feito um estudo, a Luiza Erundina, a nossa gestão, acho que está disposta a fazer um estudo de viabilidade que mantenha a segurança, ou seja, menor número de mortes, melhor fluxo de tráfego e tal, para ver se é necessário alguma adequação, mas no momento não. Se a chapa for eleita, o senhor tem expectativa de acumular cargos e ter mais alguma função na prefeitura? Bem, a Luiza Erundina, ela tem dito, de uma forma bastante bem-humorada, que ela não quer um vice decorativo. Bruno Covas falou a mesma coisa ontem. Então, ficou famosa a até expressão. porque, veja, nós temos uma afinidade que vem de 40 anos de trabalho comum. Nós somos vizinhos de deputados. Mas o que o senhor faria? Qualquer coisa, porque qualquer questão que a prefeita... por exemplo, eu sou autor do Plano Nacional de Educação, primeiro Plano Nacional de Educação. Eu posso estar em qualquer tipo de função que ela me delegar, dentro de um gabinete de prefeito ou numa secretaria, pode ser feita, entendeu? E o senhor, assim, tem... Desde que seja compatível com a minha capacitação e com a minha disposição de assumir aquela tarefa. O senhor apoiaria o prefeito Fernando Haddad no segundo turno, caso a chapa do PSOL não vá para o segundo turno? Ou não, isso aí o pessoal vai para o segundo turno e eu tenho certeza que os petistas apoiarão a Luiza Erundina. E o senhor e a candidata Erundina vão se licenciar do cargo de deputado? Não, acho que não é necessário. Nós temos 1 mês e meio de campanha, entendeu? E nós somos muito ativos na Câmara. Veja, essa semana nós tivemos super ativos lá e até um momento de resistência ao que está acontecendo. Mas você acha que eu vou sair da Câmara e não votar na cassação do Eduardo Cunha? Seria um enorme prejuízo, entendeu? Político geral. Então nós vamos ter 1 mês e meio de campanha, porque também as atividades vão ser poucas, pelo calendário estabelecido pelo Rodrigo Maia, né? Você vai ter a semana que vem, né? E mais uma semana e depois no dia 12, que eu já acho que possivelmente a grande maioria não irá. Nós frequentamos, a nossa frequência lá do pessoal é 100%, 98%. Deputado, se haveria prejuízo agora durante a campanha, a ausência do senhor e da deputada Erundina, se eleitos, esse prejuízo também não aconteceria? Eu acho que o prejuízo é só para o pessoal, entendeu? Pelo seguinte, que o pessoal tem poucos deputados. Mas primeiro a gente tem que ganhar a eleição, né? Então, veja, você admira, o pessoal é um partido bastante testado no parlamento. É impressionante, porque ele tem uma bancada pequena, mas uma bancada muito atuante, né? E incidente sobre a realidade, com um número pequeno. Mas governar uma cidade de 12 milhões de habitantes, para falar diretamente à sociedade com uma proposta, é uma tarefa gigantesca, um desafio que a gente não pode abrir mão, entende? Então, aí sim eu diria que vale a pena nesse sentido. Não é pouca coisa você administrar a maior cidade do país e da América Latina. Essa cidade, que é a maior do país e da América Latina, tem alguns déficits, por exemplo, de vagas em creches e outros que são muito fundamentais, muito no âmago da gestão. Como é que a gestão do PSOL lidaria com esse problema? Nós temos uma visão seguinte. Eu fui encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação em 1998, ainda no PT, né? Então a gente tem uma longa tradição de relação com os educadores.
brasileiros em luta, porque esse primeiro plano nacional saiu dos congressos nacionais de educação, entende? Quando o Fernando Henrique tinha na gaveta um plano nacional de educação e não apresentou. Então, essa ideia da educação infantil, do direito à educação infantil, fundamental e média, ela surge daí, da Constituinte, depois da LDB e dessa dedicação. As creches, para nós, não são depósitos de criança. Quando eu vinha para cá agora, eu ouvia na Rádio do Capão Redondo, as mães estão se juntando para fazer uma associação de cuidadoras. Veja, é outra coisa. As mães estão se virando como podem, para poder ir trabalhar. Agora, o direito cidadão à educação, entende? A educação infantil é educação. E ela precisa de profissionais. Uma das coisas que está acontecendo é que a maioria das creches da cidade de São Paulo hoje são conveniadas, não são concursadas, ou seja... Isso prejudica a qualidade? Certamente, os pedagogos... A gestão do pessoal interromperia esses convênios? Não, veja, nós vamos ter que interromper gradualmente, porque nós não podemos assumir como política a creche credenciada, nós vamos assumir como política abrir creches com concurso público, entende? E profissionais gabaritados para responder à demanda do que é a educação infantil. Então, essa é que é a diferença, entende? É lógico que o governo Haddad disse que fez algumas centenas de creches e tal, mas não atendeu a demanda. Você tem 100 mil crianças na fila, pelo menos, né? Por aí. Então, para nós é uma prioridade essa questão. É lógico que será tratada do ponto de vista educacional, porque creches conveniadas, algumas têm alguma qualidade, outras não têm qualidade nenhuma, entende? Creche não pode ser depósito de criança, ela é instituição educacional.